Semana de Ação Mundial 2015, de 21 a 27 de junho, em todo o Brasil. Primeiro ano de implementação do Plano Nacional de Educação PNE. Balanço do Programa Educação para Todos, EPT. Proposição para o pós-2015. Vamos tirar as metas do papel por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, inclusiva durante a vida, para todas e todos. Primeiramente, parabéns. É isso mesmo. Só o fato de você ter solicitado os materiais da ação 2015 e estar engajado na realização de um trabalho em rede e de luta pela garantia do direito humano à educação no seu município, estado e país, já está dando um passo muito importante e fundamental rumo à implementação do Plano Nacional de Educação PNE. É com grande alegria que entregamos este material a você, que está nos mais diferentes cantos do Brasil, lutando pela garantia do direito à educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade para toda criança, adolescente, jovem e adulto brasileiro. Se você já participou das edições anteriores da ação, sabe que a nossa palavra-chave é participação. Se você é marinheiro de primeira viagem, seja bem-vindo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma rede com 15 anos de existência e reúne mais de 200 movimentos e organizações da sociedade civil na luta pelo direito humano à educação. Ajude-nos a crescer, fortalecer e tecer esta rede. Agora é o momento de toda a sociedade brasileira conhecer o PNE de ponta a ponta para poder participar ativamente e qualificadamente no processo de monitoramento e implementação da lei. Por isso, aqui no seu pacote de materiais e também em nosso site, você pode ter acesso a um livreto de bolso com os textos da lei do PNE na íntegra e também da lei dos royalties do petróleo. No mês de junho, também estará disponível em nosso site o texto da lei do PNE na íntegra em linguagem acessível e inclusiva, com audiodescrição e libras. Basta acessar o site semanadacalmundial.org. Também chegou a hora de todos os brasileiros receberem informações atualizadas das discussões globais da chamada Agenda pós-2015, pois este é um ano muito importante no cenário mundial que marca o encerramento do prazo para o cumprimento de importantes metas internacionais, como a Agenda Educação para Todos EPT 2000 e dos Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento da ONU 2000. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi representante da sociedade brasileira no Fórum Mundial de Educação, realizado na Coreia do Sul entre 19 e 22 de maio, momento em que o mundo se reuniu para as discussões críticas sobre as novas metas. Encerramos esta introdução tomando emprestado o tema de uma importante iniciativa que vocês conhecerão nas próximas páginas. Fique de olho nos planos. Um dos principais objetivos da SAM 2015 é promover a discussão qualificada e o envolvimento de um maior número de pessoas na participação da elaboração e revisão dos planos municipais e estaduais de educação. Só assim o PNE conseguirá sair do papel. E, por fim, pedimos atenção especial e engajamento nas discussões sobre financiamento da educação com luz à meta 20 do PNE, o CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial e Custo Aluno Qualidade. Concebido pela rede da campanha desde 2002, agora é lei, e a sua implementação nos estados e municípios é fundamental para a garantia dos padrões mínimos para a oferta de uma educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade. Vamos à leitura e à luta. O que é a Semana de Ação Mundial SAM? A SAM, Semana de Ação Mundial, é uma iniciativa da CGE, Campanha Global pela Educação, realizada simultaneamente em mais de 100 países desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de incidência política, de modo a exercer pressão sobre os governos para que cumpram os acordos internacionais da área, entre eles o Programa Educação para Todos Unesco 2000. No Brasil, a ação é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em parceria com outros movimentos, organizações e redes. No ano de 2015, o mote internacional da ação é o Balanço do Programa Educação para Todos, EPT, e Proposição para o pós-2015. E a semana foi realizada de 26 de abril a 2 de maio. No Brasil, a SAM 2015 acontecerá entre os dias 21 e 27 de junho,
Lembrando que em 25 de junho de 2014 foi sancionada a Lei 13.005/2014, que trata do PNE para os próximos 10 anos. Assim, o tema será contextualizado com a discussão em torno do primeiro ano de implementação do Plano Nacional de Educação. O objetivo é fazer uma grande pressão internacional sobre líderes e políticos para que cumpram os tratados e as leis nacionais e internacionais no sentido de garantir educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade para todas e todos. No Brasil, o Plano Nacional de Educação. E nós? E eu com isso? Após incansável luta da campanha nacional pelo direito à educação, a lei do PNE foi sancionada após 4 anos de tramitação. Para que as conquistas dessa incidência política da sociedade civil sejam concretizadas, precisamos de grandes esforços nos municípios e estados, principalmente para a implementação do custo aluno qualidade inicial, CAQI, e o custo aluno qualidade, CAQ, e participação ativa e qualificada na elaboração, revisão e implementação dos planos municipais e estaduais de educação. Contamos com você! A Lei 13.005/2014, que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação 2014-2024, tem 20 metas, com inúmeras estratégias. Dentre elas, algumas precisam ser regulamentadas dentro de um prazo para que se possa cumprir o que foi aprovado e está no papel. Nesta ação, relacionamos uma lista daquelas que têm prazo para 2015, 2016 e 2017. As mais urgentes são elas. Os prazos estão chegando. 1 ano. 25 de junho de 2015. Artigo 8º. Elaboração dos planos estaduais e municipais de educação. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Segundo dados do Censo Demográfico IBGE, em 2010, 90,38% da população de 15 anos ou mais era alfabetizada. De acordo com as informações da pesquisa INAF 2011-2012, 27% da população entre 15 e 64 anos era considerada na faixa do analfabetismo funcional e 6% enquadrava-se no quesito de analfabetismo. Nota: a metodologia do INAF denomina analfabeto funcional aqueles que estão localizados nos 2 primeiros intervalos da escala de proficiência, analfabeto e rudimentar. Meta 2015. Definição da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, assegurado que todos os professores e professoras da educação básica possuam informação específica de nível superior obtida em cursos de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 15.11. Implementação da Política Nacional de Formação Continuada para as profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes federados. 20.11. Aprovar a Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica em cada sistema e rede de ensino. 2 anos. 25 de junho de 2016. Artigo 9º. Elaboração de leis estaduais e municipais que disciplinem a gestão democrática da educação pública. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, IBGE, 76,42% das crianças de até 3 anos e 11,66% das crianças entre 4 e 5 anos estavam fora da escola. Meta 3. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de exigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Segundo os dados do Censo Demográfico IBGE, em 2010,
16,7% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estavam fora da escola. 7.21. Estabelecimento de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica. Meta 18. Definição e implementação dos planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, tomando como referência o piso salarial nacional profissional para os profissionais da educação básica. Meta 19. Efetivação da gestão democrática da educação no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 20.6. Implementação do custo aluno qualidade inicial, CAQI, cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e progressivamente reajustado até a implementação plena do custo aluno qualidade CAQ. 20.9. Regulamentar o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração entre União, Estados e municípios, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste. 3 anos. 25 de junho de 2017. 20.8. O custo aluno-qualidade CAQ será definido e será continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação MEC e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação FNE, pelo Conselho Nacional de Educação CNE e pelas comissões de educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal. Confira nosso livreto de bolso sobre o Plano Nacional de Educação que foi entregue neste pacote de materiais ou acesse no site semanadeacalmundial.org. De olho na meta 4 do PNE sobre educação inclusiva. Ela é inconstitucional. E nós? E eu com isso? Os equívocos do PNE não podem se repetir nos planos estaduais e municipais de educação. Durante a elaboração ou revisão dos planos no seu estado ou município, participe das discussões e pressione o Poder Legislativo para que o texto supere os pontos frágeis do Plano Nacional. Acesse o site da Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, escoladegente.org.br, da Mais Diferenças, maisdiferencas.org.br e da SAM 2014, semanadeacalmundial.org/2014, para saber mais. Dentre as 20 metas do Plano Nacional de Educação está a meta 4, que trata da educação inclusiva. Segundo ela, o Brasil deve universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. O texto da meta 4 do PNE é inconstitucional, pois associa o termo preferencialmente também à educação básica, e não apenas ao AEE, como faz a Constituição, abrindo assim uma brecha legal para a exclusão da população com deficiência do sistema comum de ensino. Durante a tramitação no Congresso Nacional, a meta 4 sofreu diversas alterações. O texto final está distante daquele aprovado pela sociedade civil no CONAI 2010, Conferência Nacional de Educação, cuja proposta era universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar às estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. As entidades integrantes da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e também algumas convidadas que compuseram o Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial 2014, Direito à Educação Inclusiva por uma Escola e um Mundo para Todos, defendem que para construir um sistema de educação inclusivo, o Estado brasileiro deve garantir
o cumprimento da Constituição Federal Brasileira, que incorporou o texto da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em especial o artigo 24, que trata da educação inclusiva. Aperfeiçoar todo o marco legal brasileiro que trata do direito à educação inclusiva, de forma que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o PNE, Plano Nacional de Educação, e o Decreto 7.611 de 2011 sejam coerentes com a Constituição Federal e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Assegurar que decretos, leis e planos nacionais de educação e da área da infância, entre outros documentos, sejam disponibilizados em formatos acessíveis, tanto na internet como em meio físico. Melhorar as informações estatísticas e demográficas sobre o perfil da população com deficiência, TGD, TEA e altas habilidades, superdotação no Brasil. Hoje, os dados disponíveis não permitem mensurar com precisão quantas pessoas estão fora da escola. Superar as barreiras que impedem a efetivação da educação inclusiva, garantindo acessibilidade física de todo o espaço escolar, dos mobiliários, equipamentos e do transporte escolar, da comunicação e da informação com o uso da Libras, língua brasileira de sinais, do Braille e de comunicação suplementar alternativa, com livros acessíveis, leitores de tela, audiodescrição, audiolivros, Tadoma, Braille tátil, dentre outros, e pedagógica, de modo a garantir o acesso a atividades didáticas inclusivas. Exigir que todos os materiais didáticos e paradidáticos adquiridos pelo poder público, enviados às escolas e às bibliotecas públicas em todos os níveis e modalidades de ensino, estejam em formatos acessíveis ou possam ser acessados por meio de tecnologias assistivas. Garantir o cumprimento das leis sempre que houver discriminação de pessoas com deficiência, TGD, TEA e altas habilidades, superdotação, decorrente de preconceitos, da descrença em sua capacidade e da naturalização histórica de sua segregação. Assegurar a adequação de todos os espaços frequentados por estudantes, professores, profissionais de apoio e gestores, incluindo salas de aula, parques, exposições e festas regionais, de modo a não discriminar pessoas com deficiência, TGD, TEA e altas habilidades, superdotação e mobilidade reduzida. Fomentar a formação continuada de profissionais de educação que atuam no AEE, em salas comuns e demais trabalhadores que atuam na escola na perspectiva da educação inclusiva. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, TGD-TEA e altas habilidades superdotação, o acesso à educação básica e ao AEE nas redes regulares de ensino e em salas de recursos multifuncionais. Estimular a oferta de disciplinas que contemplem a educação inclusiva em todos os seus aspectos, políticos, legais, teóricos e práticos, nas instituições de ensino superior que atuam na formação de professores em nível de graduação e pós-graduação. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência à escola e ao AEE de estudantes com deficiência, TGD-TEA e altas habilidades superdotação, beneficiários de programas de transferência de renda, como o BPC na escola. Criar mecanismos de identificação e busca ativa de pessoas com deficiência, TGD-TEA e altas habilidades superdotação que estão fora da escola, articulando as áreas de saúde, educação, assistência social, conselhos, Ministério Público e organizações da sociedade civil. Garantir que estudantes com deficiência, TGD-TEA e altas habilidades superdotação tenham acesso ao mesmo currículo escolar dado aos demais estudantes. Garantir diversidade dos instrumentos de avaliação, possibilitando o acompanhamento dos avanços de estudantes com deficiência, TGD-TEA e altas habilidades superdotação. Oferecer tradutores, intérpretes e outros profissionais de apoio que auxiliem na comunicação, alimentação, higiene e locomoção dos estudantes com deficiência, TGD-TEA e altas habilidades superdotação. CAQI/CAQ. E nós? E eu com isso? Acesse o site semanadiacalmundial.org.br e assista a videoanimação do personagem Zeca Tonho. Ele vai explicar direitinho o que é o CAQI e vai dar dicas de como fazer uma simulação do cálculo para você saber quanto custa e qual o padrão mínimo para uma escola de qualidade.
Desde que lançou a publicação do custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, em 2007, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação vem atuando no sentido de transformar o estudo em uma referência para o financiamento da educação no Brasil. Mas o que é o custo Aluno Qualidade? Sabemos que existe uma distância muito grande entre o que a lei estabelece e a situação das nossas creches e escolas públicas. A maioria delas sem condições adequadas de funcionamento. Faltam vagas e profissionais, equipamentos, brinquedos, laboratórios, parquinhos, quadras esportivas, formação do professorado, prédios, salários dignos, etc. O CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, vem contribuir para a mudança dessa realidade com a seguinte pergunta: qual é o investimento necessário por criança, no caso das creches, ou por estudante, no caso das escolas, para que o Brasil cumpra a legislação educacional e garanta condições para a ampliação do número de vagas e para a melhoria da qualidade da educação? Quanto custa fazer valer esse direito? Como todos sabem, os recursos gastos atualmente na educação e em outras políticas sociais, saúde, assistência social, etc., não são suficientes para que a lei seja cumprida. A lógica de funcionamento aqui no Brasil e na maioria dos países faz com que as políticas econômicas dos governos não priorizem as políticas sociais e outras que permitam garantir os direitos humanos de todas as pessoas e enfrentar as profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais. Ao definir o orçamento para as áreas sociais, os governos simplesmente partem do dinheiro disponível depois de já terem investido em outras áreas e pagado as dívidas e seus juros. No caso da educação, o certo seria verificar quantas crianças, adolescentes, jovens e adultos estão matriculados, quantos ainda é preciso matricular e de quanto é o investimento necessário para oferecer educação de qualidade a todos. É exatamente isso o que o CAQI propõe. Um histórico de conquistas. Passo importante nesse sentido foi dado em 5 de maio de 2010, quando o CNE, Conselho Nacional de Educação, aprovou a Resolução 8 de 2010, que normatiza os padrões mínimos de qualidade da educação básica nacional de acordo com o CAQI. A resolução resulta do termo de cooperação firmado entre a Câmara de Educação Básica do CNE e a campanha em 5 de novembro de 2008, o primeiro estabelecido entre o Conselho e uma organização da sociedade civil. O CAQI foi aprovado depois em diversas emendas nos documentos finais da CONEB, Conferência Nacional de Educação Básica 2008, e da CONAI, Conferência Nacional de Educação 2010 e 2014. O CAQI também vem sendo a base para a construção de estudos semelhantes em países como Nigéria, Peru, Argentina, Colômbia e Índia. Uma das maiores conquistas da campanha nacional pelo direito à educação na incidência para a implementação do custo aluno-qualidade foi, sem dúvidas, a sua incorporação no texto do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Essa conquista é fruto do trabalho coletivo e de qualidade da sociedade civil no movimento PNE para Valer, liderado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que atuou incansavelmente durante os 4 anos de tramitação do PL 8035 de 2010, do Plano, para que fosse aprovado um texto que refletisse as necessidades de investimentos em educação para o Brasil. O texto da Lei 13.005/2014 do PNE incorpora tanto o CAQI quanto o CAQ. Mas qual é a diferença entre os dois? Resumidamente, o CAQI é padrão mínimo de qualidade estabelecido no PNE como meta para ser atingida imediatamente. Já o CAQ é o padrão de qualidade próximo dos países mais desenvolvidos em termos educacionais a ser atingido em 10 anos. O CAQI/CAQ na Semana de Ação Mundial 2015. Com essa proposta, a campanha pretende estimular o debate público sobre a urgência de implementação do CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, cujo prazo se aproxima 26 de junho de 2016, 2 anos após a aprovação do PNE, e de definição do CAQ, Custo Aluno Qualidade, que está prevista para até 2017. Outro objetivo é fazer com que o CAQI/CAQ
não se restrinja a uma proposta de política nacional e possa se transformar em um instrumento que contribua para que você e sua comunidade possam influenciar o controle social e o planejamento das políticas públicas municipais e estaduais e de cada escola, principalmente por meio da elaboração dos planos estaduais e municipais de educação. Agora, o desafio é de que essa discussão chegue a todas as rodas de conversa das escolas, dos lares, dos meios de comunicação, das universidades, dos botequins, etc. Queremos que o CAQI/CAQ ganhe força e vida no cotidiano e que as famílias, os estudantes, os educadores e toda a sociedade saibam quanto custa uma educação de qualidade. Afinal, esse é um direito de todos nós. Acesse pelo site da SAM 2015 a nossa publicação. Educação Pública de Qualidade, quanto custa esse direito? De olho nos planos. Um dos principais desafios para que o Plano Nacional de Educação se efetive é a elaboração e o cumprimento dos planos estaduais e municipais de educação. Eles são documentos com força de lei que estabelecem metas para que seja garantido o direito à educação de qualidade em cada território desse país. Trata-se, pois, do principal instrumento da política pública educacional. Para isso, a SAM 2015 convida todas e todos a navegarem no site da iniciativa, De Olho nos Planos, deolhonosplanos.org.br. O CAQI/CAQ no plano do seu município e estado. Para a elaboração dos planos, é preciso um diagnóstico da situação em cada localidade para que se possa saber o quanto ainda é preciso avançar para se atingir as metas propostas pelo plano. E, além disso, sabemos que não se consegue executar tais propostas e tornar as metas realidade sem a destinação de recursos para sua implementação. É aí que entra novamente o custo aluno-qualidade. Assim, é muito importante que uma das metas do plano seja destinada à construção do custo aluno-qualidade do município/estado, prevendo qual o valor necessário por aluno para se cumprir a legislação educacional e os objetivos e estratégias contempladas no plano em construção. A participação é a chave para o sucesso. De nada adianta um plano de educação se ele não tiver sido elaborado em conjunto com toda a comunidade, já que as políticas públicas se tornam realidade somente se forem adequadas, ou seja, se todos os interessados tiverem sido ouvidos e contemplados, e se forem apropriadas pelos sujeitos de direito. Assim, para que os planos de educação estejam sintonizados com os desafios locais, regionais e nacionais, é fundamental que em seu processo de elaboração seja contemplada a pluralidade de vozes e olhares sobre a educação. Esse processo é virtuoso, pois acaba gerando compromissos e responsabilidades com o planejado. Compromete os governos com sua execução e a sociedade, de maneira geral, com seu acompanhamento e monitoramento. Além disso, os processos participativos nesse contexto podem captar interesses e informações por vezes não percebidos nos processos representativos, embora fundamentais para garantir os direitos dos cidadãos. Confira em nosso site dicas sobre como garantir a participação na sua atividade. semanadiacalmundial.org/2015/de-olho-nos-planos/. Atenção! O planejamento e organização de processos participativos devem buscar sempre estimular a participação popular e garantir a igualdade de condições na participação, atuando sobretudo para que grupos mais discriminados e setores da população mais impactados pelas desigualdades sociais possam participar ativamente do processo. No caso das pessoas com deficiência, devem-se considerar as condições de acessibilidade do processo como um todo, levando-se em conta os diferentes tipos de deficiência. Acesse no site da SAM 2015 a página semanadiacalmundial.org/de-olho-nos-planos/ e confira tudo o que você precisa saber para que seu plano e a sua atividade da ação 2015 sejam realmente frutos de um processo participativo. Além disso, lá você encontrará o guia à construção e à revisão participativas dos planos de educação, onde você encontra
referenciais, indicadores de participação efetiva e orientações para estimular a participação da sociedade civil e instituir processos participativos pela gestão educacional. A criança pode e deve participar também. Pode-se falar sobre participação sem falar de um dos principais sujeitos do direito à educação, que são as crianças e os adolescentes? Não pode. As crianças e os adolescentes trazem uma contribuição muito importante, a de olhar para a educação de forma como ela se dá na vida real, ou seja, como algo intrinsecamente conectado aos outros direitos humanos, entre eles a saúde, a alimentação, ao cuidado, ao ambiente seguro, à moradia digna, etc. Além disso, colocam em pauta direitos que muitas vezes, infelizmente, são esquecidos, como o de brincar, por exemplo. Acesse o site da iniciativa De Olho nos Planos para saber como está a situação de seu município e estado, inspirar-se em experiências de outras localidades e também para tirar todas as suas dúvidas sobre os processos de elaboração dos planos. E importante, os fóruns estaduais e municipais de educação têm papel primordial nesse processo de construção dos planos. Procure os de seu estado e município e integre-se ao debate. Você encontra mais informações no link deolhonusplanos.org.br/participe-da-campanha-os-foros-de-educacal. Se no seu município não existir um fórum constituído, você pode ajudar a criar um. Conheça o passo a passo aqui, deolhonusplanos.org.br/passo-a-passo-criar-um-municipal-de-educacal. Acesso à informação, um direito nosso. O direito ao acesso à informação pública está previsto na Constituição Federal Brasileira. Porém, para ser efetivado, precisava de uma regulamentação. Em 2011, a Lei 12.527 regulamentou o acesso à informação pública no país, estabelecendo mecanismos para a solicitação e prazos para a resposta por parte da União, estados e municípios. Essa lei é uma grande conquista da sociedade e significa um passo importante para a consolidação da democracia brasileira, para a participação popular e controle social das ações governamentais. Além de promover a transparência da informação, ou seja, que essa seja divulgada de forma mais acessível nos sites e portais dos governos federal, estaduais e municipais, possibilita que qualquer cidadão possa solicitar informações e que, no prazo definido pela lei, uma resposta lhe seja fornecida. Caso isso não ocorra, é possível apresentar recursos e outras instâncias. Confira a cartilha Acesso à Informação e Direito à Informação. Observatório da educacal.org.br/images/pdfs/cartilha acesso à informacal e educacal.pdf. Juntos pelo enfrentamento à exclusão escolar no Brasil. E nós? E eu com isso? Fora da escola não pode, e o PNE? Em todas as faixas etárias, os mais excluídos são as meninas e os meninos negros que vivem no campo, em famílias de baixa renda, com pais ou responsáveis com pouca ou nenhuma escolaridade. Também são vítimas da exclusão escolar as crianças e os adolescentes quilombolas, indígenas, com deficiência, LGBT, em situação de trabalho infantil ou em conflito com a lei, ou ainda que estejam sofrendo algum tipo de exploração. Você pode ajudar a reverter essa violação. Para que o PNE seja implementado, é fundamental que você participe das reuniões de Conselho Municipal de Educação, visite o seu dirigente municipal de educação, promova o debate com um variado número de representantes da sociedade civil em torno da importância de o Plano Municipal ou Estadual de Educação contemplar estratégias para o enfrentamento à exclusão escolar. Fora da escola não pode, mas infelizmente o Brasil tem um grande desafio de enfrentar a exclusão escolar. Segundo o Censo Demográfico do IBGE 2010, 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola no Brasil, e 14,6 milhões entre 6 e 17 anos estão em situação de atraso escolar,
um dos principais fatores que ameaçam a sua permanência em sala de aula. No Brasil, o Unicef tem desenvolvido desde 2010, em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma iniciativa intersetorial de enfrentamento à exclusão escolar chamada Fora da Escola Não Pode, cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Por meio do portal www.foradascolanãopode.org.br é possível fazer a consulta por município de quantas crianças e adolescentes estão fora da escola. Também estão disponíveis publicações, vídeos e logomarcas da iniciativa para você criar uma campanha pela inclusão escolar na sua escola. Conte para nós quais atividades e ações foram, estão sendo ou serão desenvolvidas no âmbito do enfrentamento à exclusão escolar. Envie um e-mail para san@campanhaeducacau.org.br contando a sua história. Além disso, o portal da iniciativa Fora da Escola Não Pode é conectado com as redes sociais, onde você pode compartilhar com todos a sua participação no enfrentamento à exclusão escolar do Brasil. De quem é a responsabilidade? O Brasil vive um sistema federativo. Nesse sentido, a União, os estados e os municípios dividem as responsabilidades e o financiamento para a garantia dos direitos constitucionais a todos os cidadãos e para o funcionamento de cada instituição. Assim, dentro das metas do Plano Nacional de Educação, duas delas dizem respeito ao sistema de divisão de atribuições e responsabilidades: a elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, LRE 20.11, e a regulamentação do Sistema Nacional de Educação, SNE 20.9. À luz do Pacto Federativo Brasileiro, o SNE deve garantir as condições necessárias para o atendimento educacional com qualidade e equidade, especialmente no nível básico, buscando superar as históricas desigualdades regionais por meio de políticas de financiamento, organização, gestão, valorização profissional e suporte técnico às redes de ensino. Um exemplo disso está na garantia de vagas e educação de qualidade para as escolas rurais, indígenas e quilombolas, que muitas vezes são fechadas por falta de recursos do município, que alegam não ter orçamento para manter essas escolas com poucos alunos, uma característica dos quilombos e de algumas tribos. Assim, o repasse de recursos de outros entes para o município deveria garantir o direito a uma educação territorializada para essa população. Já a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional tem o objetivo de promover maior controle institucional e social sobre as verbas da educação, prevendo responsabilizar os gestores por desvios de funções na gestão dos recursos e das políticas educacionais que precisam conduzir à consecução das metas do PNE e dos planos infranacionais. Professor tem de ser valorizado. Duas outras estratégias do PNE que são essenciais para seu bom cumprimento e para que, de fato, avancemos na educação brasileira são as que tratam da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, Meta 15, e do Plano de Carreira para os Profissionais da Educação, Meta 18. Dentre os avanços colocados sobre a temática no PNE está o pleno reconhecimento dos funcionários em todas as políticas de valorização profissional, formação, remuneração e carreira, inclusive na inserção desse segmento da categoria dos trabalhadores em educação em censo específico, a ser realizado pelo INEP/MEC, com a finalidade de conhecer melhor os funcionários e de propor políticas públicas que atendam às demandas dos trabalhadores escolares. Estratégia 18.5. Já no tocante à formação profissional, o PNE conclama o Estado brasileiro a ofertar gratuitamente, dentro dos limites da LDB, a formação em nível superior a todos os integrantes do magistério, bem como a profissionalização dos funcionários em cursos de nível médio, superior e com acesso à formação continuada e à pós-graduação, tal qual previstas para os professores e as professoras. Outra questão de grande relevância é a previsão de consolidação da Política Nacional de Formação de Professores e dos Funcionários,
a qual se pretende unificada, respeitando-se as peculiaridades de cada processo formativo. Quanto à questão salarial, assumiu-se o compromisso de, em 6 anos, equiparar a remuneração média dos professores com a de outros profissionais com o mesmo nível de escolaridade, tendo o piso nacional como a principal referência dessa política. E no caso dos funcionários, propôs-se regulamentar em 2 anos o piso salarial do artigo 206, inciso 8 da Constituição Federal, o qual servirá de referência para os planos de carreira da categoria. Assim, para essas metas, defendemos a valorização de todos os profissionais de educação por meio de piso e diretrizes nacionais de carreira, o ingresso na carreira exclusivamente por concurso público em atenção à Estratégia 18.1 do PNE, a oferta da formação inicial e continuada sob a responsabilidade do poder público, uma jornada de trabalho compatível com as atribuições dos cargos, observada a jornada extraclasse da Lei nº 11.738, e condições apropriadas de trabalho em todas as unidades escolares. Nota: saiba mais no número 2 do Cadernos da Educação, publicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, disponível no site www.cnte.org.br. EPT e Agenda pós-2015. O ano de 2015 chegou e, com ele, encerra-se o prazo para o cumprimento pelos Estados signatários dos Objetivos de Educação para Todos, EPT, e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. É o momento de os países olharem para os avanços e também para o que não foi cumprido para definir estratégias e novas metas para os próximos 15 anos. A rede da campanha participa de todos os processos globais de discussões. Agora, contamos com você para levar essa discussão na sua cidade. O que são os Objetivos do Milênio, ODM? Durante a década de 1990, diversas conferências mundiais debateram temas como educação, desenvolvimento social, meio ambiente, gênero, direitos humanos e população. Tais debates culminaram na Cúpula do Milênio, realizada em 2000 pela Organização das Nações Unidas, ONU, que reuniu líderes de 191 países, definindo metas até 2015 para melhorar as condições e o desenvolvimento social e ambiental do mundo. Essas metas ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. O conjunto de objetivos acordados com as Nações Unidas foi acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Municipalização dos ODM. O desempenho dos países que se comprometeram com os ODM foi avaliado em Assembleia Geral da ONU em 2010 e a conclusão foi de que muitos indicadores, por apresentarem uma média nacional, mascaravam diferenças regionais, às vezes gritantes. Nesse sentido, foi recomendado que os governos focassem, a partir de então, sua atuação em políticas localizadas, atuando diretamente sobre os bolsões de vulnerabilidade social. Educação para Todos, EPT. Em 1990, mais de 150 governos adotaram a Declaração Mundial de Educação para Todos e Todas em Jōchien, na Tailândia, para estimular os esforços para oferecer a educação adequada. No ano de 2000, em Dakar, o Fórum Mundial de Educação reafirmou seu compromisso e, juntamente com 180 países, adotou os 6 Objetivos para a Educação para Todos, EPT, até 2015. O compromisso objetivava a garantia de cuidados globais e educação na primeira infância, educação primária gratuita e de qualidade para todos e todas, acesso equitativo a programas de educação de jovens e adultos, aumentado em 50% os níveis de alfabetização de adultos, eliminação das disparidades de gênero na educação primária e secundária, e a melhoria de todos os aspectos da qualidade de educação. Com a aproximação do fim do período para atingir esses objetivos,
o mundo passa a discutir os novos desafios a serem enfrentados. A Cúpula de 2010 deu início a um processo de consultas abertas e inclusivas sobre a agenda pós-2015, contando com a mobilização de governos, de universidades e instituições de pesquisa e também de organizações da sociedade civil do mundo todo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi a organização que representou a sociedade civil brasileira nas chamadas consultas globais à sociedade civil realizadas pela Unesco. Em 2012, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou 27 membros para compor um painel de alto nível para aconselhar sobre a estrutura do desenvolvimento global pós-2015, refletindo sobre os novos desafios. Além disso, a pesquisa My World, em português Meu Mundo, é a enquete global das Nações Unidas para um mundo melhor. Os cidadãos podem votar nas 6 questões de desenvolvimento que têm mais impacto em suas vidas. Complementando a enquete, foi lançada a plataforma World We Want, o mundo que queremos, onde os cidadãos podem se engajar nas várias consultas sobre o processo de desenvolvimento pós-2015. Acesse http://www.myworld2015.org/lang=PR e participe da consulta. No mesmo ano, na Cúpula do Rio+20, foi proposto um documento chamado O Futuro que Queremos, que então serviria como ponto de partida para os debates em um grupo aberto de trabalho com integrantes de diversos países, inclusive o Brasil. Esse grupo elaborou um documento propondo objetivos e metas para os próximos 15 anos, de 2016 a 2030, uma proposta apresentada na 68ª sessão da Assembleia Geral. Os relatórios produzidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, apontam que as metas não serão integralmente cumpridas, mas desde o ano passado, governos, agências das Nações Unidas, membros da academia e atores da sociedade civil têm se mobilizado em torno de novas metas que substituirão os acordos atuais para o período entre 2015 e 2030. As novas metas Educação para Todos foram discutidas em maio durante o Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação esteve presente representando a sociedade civil brasileira. Já os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, serão apresentados em setembro durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. As sugestões apresentadas até aqui para os ODS são: ampliar os cuidados e a educação na primeira infância. Educação primária gratuita e de qualidade para todos e todas. Acesso equitativo a programas de educação de jovens e adultos. Aumentar em 50% os níveis de alfabetização de adultos. Eliminar as disparidades de gênero na educação primária e secundária. Melhorar todos os aspectos da qualidade de educação. Fique de olho. E nós? E eu com isso? É nos municípios que toda a discussão global se materializa. Além de conhecer e informar mais gente sobre a Agenda EPT e os ODM, é preciso conhecer, lutar e participar para que as conquistas da luta global estejam refletidas nos planos municipais de educação. O que defendemos? Não há dúvidas de que para o Brasil consagrar o direito à educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e todas, é preciso implementar plenamente o Plano Nacional de Educação. Assim, cumprir o novo PNE é o primeiro passo para o país virar a página e construir uma nova narrativa. Para tal, no caso do PNE, há algumas demandas urgentes. 1. A universalização do atendimento na demanda por vagas em creche para as crianças de 0 a 3 anos, a universalização das matrículas na educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos, meta 1, na educação básica de 6 a 17 anos, com especial atenção aos adolescentes de 15 a 17 anos, meta 3. 2. A erradicação do analfabetismo absoluto e a redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional, meta 9. 3. A elaboração dos planos estaduais e municipais de educação a serem aprovados em até um ano após a publicação da lei do PNE,
garantindo obrigatoriamente a participação da sociedade civil nos processos de construção dessas leis educacionais subnacionais. Artigo 8º. 4. A produção de relatórios bienais sobre o cumprimento das metas e estratégias do PNE, sob responsabilidade do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, como órgão oficial de análises acerca da política de educação. Artigo 5º, parágrafo 2º. 5. A criação de uma instância permanente de negociação e cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 7º, parágrafo 5º. 6. O estabelecimento de leis específicas para a gestão democrática da educação pública em cada sistema público de ensino, a serem aprovadas em até 2 anos após a publicação da lei do PNE. Artigo 9º. 7. A criação do SINAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, demanda histórica da sociedade civil, proposto como emenda ao PNE pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pelo SEDES, Centro de Estudos, Educação e Sociedade. O objetivo do SINAEB é superar o atual modelo de avaliação e exclusivamente centrado em testes padronizados de aprendizagem. Artigo 11. 8. A implementação do CAQI, custo aluno qualidade inicial em até 2 anos após a publicação da lei do PNE, que materializa o padrão mínimo de qualidade de ensino, estratégia 20.6. 9. A instituição de uma lei para garantir a complementação do governo federal ao CAQI e, posteriormente, ao CAQ, custo aluno qualidade, instrumento que avança em relação ao padrão mínimo de qualidade determinado pelo CAQI, estratégia 20.10. 10. A pactuação da Base Nacional Comum Curricular, que deverá ser instituída por meio de um acordo entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tanto para o ensino fundamental, estratégia 2.2, como para o ensino médio, 3.3. 11. A confecção da Lei de Responsabilidade Educacional, que deverá ser aprovada no prazo de 1 ano após o início da implementação do PNE, estratégia 20.11. 12. A instituição do Sistema Nacional de Educação, um guarda-chuva para todas as outras tarefas acima dispostas, a ser estabelecido em lei específica em até 2 anos após a publicação da lei do PNE, artigo 13 e estratégia 20.9. 13. A definição de política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, e de política nacional de formação continuada. 14. A definição e implementação de planos de carreira para as profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, tomando como referência o piso salarial nacional profissional para os profissionais da educação básica. Participe da Semana de Ação Mundial 2015. As bases para uma nova realidade educacional no país estão lançadas. Contudo, sua concretude depende mais do que nunca do compromisso dos gestores públicos e da mobilização social. Assim, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e parceiros estão organizando várias atividades em todo o Brasil. Você e seu grupo também podem propor a sua. É importante envolver escolas, poder público, organizações da sociedade civil, movimentos, enfim, toda a comunidade. Organize, junto com outras organizações, uma audiência pública na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa. Realize rodas de conversa, seminários, palestras, atos públicos, encenações ou qualquer outra atividade abordando a temática da Ação 2015. Tudo isso pode acontecer na escola, na universidade, em associações comunitárias e de bairro, no Conselho de Educação, nas praças e nas ruas. No blog da Ação 2015, http://semanadeacalmundial.org/2015/ conheça todas as nossas sugestões e dicas para suas atividades na página em rede.
Acesse a Mais Subsídios sobre a temática da Ação 2015. Veja a programação das atividades que serão realizadas em todo o Brasil. Baixe materiais da SAM. Compartilhe conosco fotos, vídeos e notícias sobre a SAM na sua comunidade. E veja o folder nos formatos acessíveis. Contato sam@campanhaeducacau.org.br. Telefone 11 3159 1243. Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma articulação de mais de 200 movimentos e organizações da sociedade civil que atuam para que todo cidadão tenha garantido seu direito à educação pública de qualidade. Descrição da imagem. Ilustração que traz em segundo plano a silhueta do mapa-mundi e em primeiro plano, do lado esquerdo, o mapa do Brasil, maior e em destaque. Cada estado tem um diferente desenho composto por traçados diversos, o que dá ao mapa a aparência de ter sido confeccionado por diversos retalhos, criando assim um grande patchwork em tons de verde. Sobre as imagens de fundo e do mapa do Brasil se encontram algumas crianças, um garoto negro, uma menina indígena com um chapéu de formatura na cabeça e um lápis na mão, um menino branco em uma cadeira de rodas, uma garota negra sorridente e uma menina branca com sardas na bochecha. Cada uma dessas crianças está em um diferente ponto da ilustração, estando, no entanto, interligadas por um grande fio que passeia pela imagem e comporta muitos outros elementos. São plaquinhas com as siglas PME, PEE, PNE, EPT, CAQI, o ano 2015 e a frase Direitos Humanos. Nele também estão as imagens de uma escola, de cubos de letras, de um computador, de um livro e de um globo terrestre. Engrenagens coloridas também são entremeadas por esse longo fio de união. Ilustração: Marcela Weigert. Comitê Técnico: ActionAid. Ação Educativa: Centro de Cultura Luiz Freire. SEDECA. CNTE Brasil. Concede. De Olho nos Planos. Escola de Gente. Fineduca. Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. Fundação Abrinq. Save the Children. Mais diferenças. Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. MST. União dos Conselhos Municipais de Educação. Undime. Unesco. Unicef. Parceiros: ActionAid, SESI, Flaxo do Brasil, FSM, Campanha Mundial pela Educação, Instituto CIA, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Unesco, Unicef. Apoio institucional: ActionAid, Fundo Regional de la Sociedad Civil para la Educación, Instituto CIA, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Open Society Foundations, Unicef. Realização: Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Acessibilidade, mais diferenças.